Qual lente eu uso? Monovisão, bifocal ou multifocal? Boa, pessoal da Surfaçagem, eu sou o Ricardo Branco, bem-vindos à Surfaçagem Raiz. Se você acha o nosso conteúdo informativo, inscreva-se no canal, curta e comente sua dúvida. Meus amigos usuários de óculos, esse vídeo é para vocês. O primeiro óculos vai de acordo com a idade que o paciente ou cliente começa a utilizar do óculos. Nosso grau ele pode ser miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Vamos deixar de lado o conceito de perto e longe, pois isso é apenas uma forma prática que os vendedores de óticas usam para ficar mais fácil de explicar sobre a lente. A real informação se resume em graus positivos e graus negativos. Para fugirmos um pouco dos termos técnicos, até porque esse vídeo é voltado para pessoas que usam óculos, a explicação é a seguinte: primeiro de tudo, precisamos ver a idade do paciente ou cliente. Uma pessoa de até mais ou menos 35 a 40 anos geralmente usa uma monovisão. No caso da miopia, que é o grau negativo da lente, o paciente ou cliente enxerga os objetos maiores do que o normal e depois de uma determinada distância, eles vão ficando cada vez maiores e fora de foco. No caso da hipermetropia, é o oposto. O paciente ou cliente enxerga os objetos menores do que o normal e depois de uma determinada distância, eles estão tão pequenos que é impossível de enxergar. E temos também o astigmatismo, que faz com que os objetos criem sombras, entortem ou até mesmo se misturem, no caso de uma leitura contínua ou de um filme legendado. Quando passamos dos 40 anos, nossa vista começa a sentir os primeiros sinais da vista cansada. Isso é chamado de presbiopia. Nesse caso, sim, podemos dizer que está aparecendo grau para perto, pois caso o paciente ou cliente já use um óculos, o grau da presbiopia vai se chamar adição. Ele tem esse nome pois é um grau adicionado no óculos do paciente ou do cliente, e é diferente da monovisão. Em outras palavras, esse paciente ou cliente vai precisar de um multifocal, que é um óculos de uso contínuo, com o qual o paciente ou cliente só retira o óculos para dormir e tomar banho, pois se ele não faz o uso contínuo do multifocal e usa apenas esporadicamente, ele não vai sair do período de acomodação e com isso não vai se adaptar ao óculos. Nesse período de adaptação, o paciente ou cliente vai sentir tontura, enjoo e até dores de cabeça. Isso acontece porque o multifocal é progressivo em relação aos graus. Por exemplo, um paciente que tem 1 grau para longe e 3 graus para perto, em sua lente ele terá no ponto mais alto 1 grau, abaixo 1 grau e 25, abaixo 1 grau e meio, abaixo 1 grau e 75, até chegar nos 3 graus. O multifocal é feito dessa forma para nos adaptarmos com nitidez e qualidade em todas as distâncias, que seriam ela longe, meia distância e perto. E o período de acomodação varia de acordo com o campo de expansão do multifocal e do grau do paciente, que dependendo dos dois pode ser de 5 a 20 dias. No caso do bifocal, foi a primeira lente com mais de uma visão inventada, apenas contendo o grau de longe e o grau de perto. Hoje em dia, ele ainda é usado em pacientes acima dos 60 a 65 anos, que nunca usaram um multifocal. Por exemplo, existem casos de pacientes ou clientes que viveram a vida inteira sem precisar usar um óculos contínuo. Aí, por volta dos 40 anos, esse paciente ou cliente começa a sentir os sinais da presbiopia.
e começa a usar um óculos apenas para leitura ou para nitidez em coisas pequenas, como, por exemplo, colocar a linha na agulha. Porém, por algum motivo, esse paciente ou cliente começa a ter menos nitidez para longe, onde começa a aparecer um mínimo de grau, que pode ser corrigido com o óculos. Mas, se esse mínimo de grau aparecer após os 60 anos, o paciente ou cliente tem duas opções. Ou ele vai fazer óculos separados, um para longe e um para perto, ou ele vai fazer um bifocal, que não é uma lente progressiva, pois só tem o grau de longe e o grau de perto. E devido a ele não ser progressivo, ele não tem período de adaptação. Isso ocorre porque com a melhor idade, o idoso começa a ter algumas patologias, como diabetes, tireoides, labirintite e etc., que dificultam a adaptação do multifocal. E além disso, a própria falta de equilíbrio em alguns casos, tornando quedas e acidentes domésticos inevitáveis. Porém, isso ocorre apenas em idosos que começam a ter grau para longe depois de atingir a melhor idade. No caso do idoso que já chega na melhor idade usando o multifocal, já adaptado ao campo progressivo, o período de acomodação da troca de grau é de apenas algumas horas, ou no máximo um dia, com exceção do idoso que passa muitos anos com o mesmo óculos. Com essa exceção, o período de acomodação pode ser um pouco maior, porém é adaptável. Hoje em dia, as pessoas estão criando a consciência de começar a usar os multifocais antes de chegar aos 60 anos, ainda que não tenham grau para longe. E o motivo disso é dado devido ao avanço da era digital, pois como bifocais não têm grau de média distância, isso dificulta muito o uso do computador, pois ele se encontra no campo de média distância. E o idoso moderno acaba tendo que chegar mais perto do computador com o seu bifocal para usar o grau de perto, ou afastando o computador para alcançar o grau de longe. E vocês que ficaram até o final do vídeo, achou nosso conteúdo informativo, didático? Tem dúvidas sobre lentes em cristal? Deixe aqui a sua dúvida, ela pode ser o tema no próximo vídeo. E você que é do ramo, quer promover o seu negócio ou a sua marca? Seja um parceiro raiz, esclareça suas questões aqui no nosso e-mail na descrição. Até o próximo vídeo.